Gostaria também de agradecer a intermediação que a minha antiga aluna Patrícia Cunha Silva fez. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje. O que eu posso falar sobre esse tema em 20 minutos? Em primeiro lugar, quando a gente está falando de filantropia, a gente está falando basicamente de pobreza. Quando a gente está falando de pobreza, a gente está falando de sociedades desiguais, mas um certo tipo de sociedades desiguais. São basicamente sociedades democráticas, sociedades capitalistas democráticas, que foram criadas com a ideia que todos são iguais. Então, a questão é um pouco saber por que nem todos são iguais e por que alguns têm carências muito importantes. E, em geral, esse problema aparece olhando para os pobres e classificando eles em dois tipos, como pobres merecedores ou pobres não merecedores. Isso aparece em vários países, aparece desde antigamente na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que era saber se as pessoas eram pobres porque não tinham empregos, ou se eles eram pobres porque não iam ao trabalho, ou porque gastavam tudo em bebida. E também aparecia muito nos Estados Unidos, na ideia de por que os pobres são pobres, por que alguns são ganhadores, winners, e por que alguns outros são perdedores, lusos. E também, querendo ou não querendo, a questão da filantropia, de alguma maneira, está ligado indiretamente à questão da religião. Está ligado ou a uma visão de que a pobreza seria algo que redime os pecados, que seria uma visão, digamos, entre aspas, católica, que várias pessoas seriam pobres aqui na Terra, mas isso seria uma forma de redimir seus pecados e que na vida posterior eles teriam uma vida melhor. Ou em outros países, principalmente países protestantes, que a riqueza é algo bem-vindo, é visto como um resultado do trabalho, e o trabalho é visto como uma forma de enaltecer a obra de Deus. E também, quando a gente está falando em filantropia, a gente está antepondo a caridade. Caridade é o que havia antes da filantropia. Então, caridade é basicamente uma prática piedosa, é ajudar os que não podem, é dar um pouco de comida para os pobres, mas não é basicamente minimizar a situação deles e não resolvê-las. A filantropia, que semanticamente significa amor à humanidade, filantropia, é visto como algo diferente. Ela é vista como uma prática científica, ela aparece com o iluminismo, e como uma prática racional. Como é que nós podemos usar os conhecimentos que nós temos e aplicá-los de uma forma eficiente e racional para resolver o problema da pobreza? Já que as sociedades modernas são todas baseadas na ideia de que problemas podem ser resolvidos e a melhor maneira de resolver os problemas é de uma forma científica. Também há uma outra questão que é muito forte quando a gente está discutindo a questão de que vocês estão chamando mitos e tabus da doação, que é quem controla o que é feito com os recursos que são doados, basicamente o dinheiro que é doado. A gente sabe que quem doa, em geral, gosta de estabelecer condições. É um pouco como os pais que dão uma semanada e dizem, olha, isso é para você comprar isso, 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 não é para gastar naquilo. Então, é um pouco como se esse dinheiro aparecesse sob forma rubricada. Isso, de alguma maneira, vai contra a ideia, que também é muito forte na nossa sociedade, de um indivíduo que faz suas próprias escolhas. Aquele que é assalariado, ele não recebe o salário dele de uma forma condicional. Ele recebe o salário e gasta no que ele achar que tem que ser gasto, e, por hipótese, ele é uma pessoa que toma decisões racionais, e se tomar decisões irracionais,
vai pagar as consequências disso. Mas, de novo, entra uma questão se as pessoas que estão recebendo a filantropia têm condições de fazer essa decisão ou não. Isso é sempre algo que aparece como um dilema a ter que ser resolvido. Isso aparece também um pouco numa discussão que existe atualmente sobre diferentes modelos de filantropia. Um é um modelo que é chamado de nova filantropia, ou filantropia estratégica, ou a gente chama de filantrocapitalismo, que é um pouco que as regras do business e do capitalismo têm que ser aplicadas a tudo, inclusive a filantropia, que ela tem que ser feita da mesma maneira que se faz negócios, etc. E o outro modelo é um pouco que é chamado de filantropia para a justiça social ou filantropia progressista. É baseado na ideia de que as pessoas não são iguais, que os grupos têm valores diferentes e que se a gente quiser ajudar outros grupos, nós temos que respeitar as características desses grupos e deixar que eles, os beneficiários e as suas ONGs, decidam onde é que eles querem colocar o dinheiro. Meio parecido com a ideia do orçamento participativo, em que uma comunidade decide que ela quer gastar o dinheiro numa escola, ou quer gastar num parque, ou quer gastar num clube, e a decisão é dessas pessoas, e se eles tomarem a decisão certa, ótimo, se tomarem a decisão errada, eles vão ter que arcar com isso. Então, isso vai um pouco na contramão de algo que é muito forte hoje em dia, que é a ideia do empreendedorismo, que é algo que é muito forte, e no Brasil está a pleno vapor, e a ideia de que as pessoas precisam aprender a empreender. E boa parte das escolas, principalmente as escolas particulares, ensinam isso, inclusive, para as crianças. Então, nesse sentido, o empreendedorismo é visto como um valor, e nunca se pergunta, bom, se toda a humanidade virar empreendedora, quem é que vai trabalhar para os empreendedores? Né? Bom, esse segundo modelo é um modelo que é um pouco diferente e que diz, não, vamos ver o que cada comunidade tem como meta e vamos ajudá-los. A outra grande questão que está ligada com isso é a questão do Estado, do papel do Estado. Então, parte da filantropia acha que o Estado é muito ineficiente, que ele cobra muito imposto e devolve muito pouco. E que a filantropia seria uma forma melhor de lidar com isso. De novo, existem bons exemplos que podem ser apontados para isso, mas existem bons exemplos que vão no sentido contrário. As sociais-democracias escandinavas, por exemplo, que são países que cobram altos impostos, têm excelentes serviços públicos, excelentes medicinas públicas, etc., e funcionam à base de impostos. Os impostos arrecadados são altos, mas os serviços são bons. E, de novo, isso entra em toda uma discussão que no Brasil é muito forte, mas em outros lugares também é forte, sobre o Estado e o que tem que ser feito com o Estado. A gente sabe, obviamente, que grandes sociedades não funcionam sem o Estado, então a questão é como é que se regula o Estado. Então, isso vai desde a ideia do Estado mínimo, que o Estado deveria intervir minimamente, só cuidando de segurança, educação, talvez um pouco de saúde. Tá? Mas esse modelo se choca com frequência quando os negócios vão mal. Então, se há uma crise no sistema bancário, bom, aí muda o sistema, porque como que o Estado não vai ajudar? Se quebrar o sistema bancário, quebra a sociedade toda. Então, esse discurso tem uma série de ambivalência. Tá? E toda a discussão é saber para cada país o que é o Estado necessário, não o Estado mínimo, o Estado máximo, mas o que é o Estado necessário. E também, se tudo for deixado só para o mercado, essa é uma ideia que vai contra a sociedade. Se nós formos olhar, por exemplo, um país como o do Brasil, que a expectativa de vida está crescendo cada vez mais, quem mais consome gastos em saúde
são os velhos. Então, se fosse olhar de um ponto de vista estritamente mercadológico, diria, bom, por que nós vamos investir nos velhos? Eles vão morrer igual. Mas, moralmente, a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Então, uma sociedade, ela precisa ter mercado, mas ela não pode ser só de mercado. Precisa haver algum tipo de regulação, e essa regulação tem a ver com o que vocês estavam citando antes da gente começar, que é a questão da solidariedade. A questão da solidariedade é fundamental. Como é que uma sociedade constrói a solidariedade e quais são os laços morais que precisa haver para que possa haver uma solidariedade. Então, Estado, filantropia, tudo isso está ligado a uma questão de moral no sentido do que fazer com quem, né? E aí entra um pouco a questão da própria filantropia. Bom, aí entra também uma outra questão que é importante, que é por que as pessoas doam, por que elas deixam de doar. Vocês sabem melhor que eu das dificuldades de fazer as pessoas doar no Brasil. Em outros países se doa muito mais. Estados Unidos, em geral, é citado como uma sociedade que se doa muito, né? Isso tem várias coisas juntos. Quer dizer, muitas vezes é uma matriz tributária que ajuda a doar, mas não é só a matriz tributária, né? É que o doar, por um lado, é algo espontâneo, mas, ao mesmo tempo, ele é quase que obrigatório. Ele é interessado e desinteressado ao mesmo tempo, né? É um pouco... Por exemplo, nos Estados Unidos é muito difícil alguém dizer eu não tenho religião. Religião é quase que algo obrigatório. Não ter religião deixa a pessoa numa situação meio quase que como um limbo. E na época da Guerra Fria, mais ainda, porque não ter religião era quase que ser comunista ou algo assim. Então, era quase que um dado obrigatório de um bom cidadão ter alguma forma de religiosidade. E mesmo os Estados Unidos sendo um país laico, que tem uma clara separação entre Estado e Igreja, todo o discurso presidencial, todos os tribunais sempre falam e rezam em cima da Bíblia. De alguma maneira, a questão da doação tem esse aspecto moral também. Em alguns países, a moderna filantropia é uma expressão de identidade e tem um papel importante na construção de laços sociais e na supressão de conflitos. E aí, de novo, a gente entra na questão da solidariedade. Claro que a gente poderia perguntar por que as pessoas doam, o que faz as pessoas doar. Tem várias formas, tem várias coisas que levam a pessoa a doar. Primeira, obviamente, seria o caráter altruísta da doação. É fazer o bem a outrem. Eu decido doar porque eu tenho recursos, eu tenho suficiente dinheiro para poder doar parte do meu patrimônio e eu resolvo doar parte desse dinheiro. A outro aspecto tem um aspecto não tem uma dimensão não altruísta, mas uma dimensão egoísta. Eu quero amenizar o sofrimento dos pobres para manter funcionando o sistema que, em última análise, beneficia e faz com que eu possa fazer a doação. Então, nessa segunda perspectiva, a visão seria não no altruísmo, mas, digamos assim, bom, deixa eu doar um pouco, porque essas pessoas estão muito mal e eu preciso dar alguma coisa para eles poderem continuar minimamente a funcionar. Claro que o altruísmo e o egoísmo não são excludentes e não são as únicas motivações da filantropia, né? E também o altruísmo e egoísmo são vistos como duas coisas muito importantes que um sociólogo francês, o fundador da moderna sociologia, o Durkheim, via, e que ele via como parte da solidariedade, né? E só que ele frisava um outro tipo de solidariedade que ele achava que era mais importante, que era a solidariedade orgânica.
que é o fato de, assim como um corpo humano não pode funcionar se uma das partes essenciais dele não funciona, quer dizer, não adianta meu coração estar funcionando bem se os rins não estão funcionando. Numa sociedade, se não houver uma solidariedade orgânica, em que todos os setores da sociedade reconheçam a importância uma das outras, a sociedade vai mal. Então, isso seria uma forma de fazer a sociedade continuar a funcionar. Bom, e também uma outra visão olha para a filantropia como uma espécie de obrigação moral, né? É um pouco o filântropo se vendo beneficiado por uma sociedade que lhe permitiu enriquecer e, por conseguinte, ele se sente na obrigação de retribuir os resultados do seu sucesso, ajudando aqueles que não tiveram a mesma possibilidade. Isso aparece com muita clareza, por exemplo, em declarações do casal Gates, quando eles ainda eram um casal, que eles dizem que eles tiveram muita sorte, que eles tiveram a possibilidade de enriquecer, que eles trabalharam, mas tiveram a possibilidade, e que eles gostariam de retribuir. Então, aqui nesse discurso aparece duas coisas. Não há nada de errado em enriquecer. O que há de errado é querer ficar tudo para si ou querer passar tudo para os filhos, né? Inclusive, tem essa nova tendência do Pledge, que é a ideia de que não se deve passar tudo para os filhos, eles devem aprender por conta própria a trabalhar e enriquecer, e que se deve passar o que se conseguiu através da filantropia para outras pessoas, para pessoas menos afortunadas. Então, em última análise, isso implica uma responsabilidade moral. A ideia de que a filantropia não é uma caridade, não é simplesmente dar dinheiro, mas é estar engajado em soluções, em achar soluções para os menos afortunados. Claro que a coisa não é tão simples assim, né? A obrigação de doar não exclui uma certa competição entre os filântropos. E existe uma série de revistas em vários países que faz a lista dos maiores doadores. E todo mundo, assim como fica sabendo quais são as maiores fortunas, fica também sabendo quem são os maiores doadores. E ter uma grande fortuna e não doar para dizê-lo claramente, é feio, né? Então, o doar também tem uma motivação de busca de prestígio e de poder, né? Eu não estou dizendo que é única, mas, obviamente, ele tá junto com isso e ele entra um pouco no que, nas ciências sociais, é chamado interesse no desinteresse. É um pouco assim, não, eu estou fazendo isso de forma desinteressada. Sim, é desinteressada, mas existem ganhos laterais que têm a ver com prestígio, com honra, etc. Então, nem sempre uma ação de uma pessoa se traduz com ganhos materiais. Muitas vezes ele se traduz com honra, com prestígio, e em todas as sociedades isso são coisas, a gente quase poderia dizer que não tem preço, o que tem um preço muito alto. Então, nesse sentido, fazer grandes doações significa, além de uma obrigação moral, a obtenção de um reconhecimento entre os pares e a sociedade como um todo. Resumindo, a prática da filantropia coloca os doadores num circuito que cria relações interpessoais que são importantes no estabelecimento de conexões e redes sociais. Então, para voltar ao tema, eu não me ative muito à ideia de mitos e tabus da doação, porque, como antropólogo, eu não gosto de nenhuma das duas palavras. Eu vou explicar por quê, eu não estou contestando vocês. Antropologia, mito, não é o que se usa normalmente nesse sentido. Para mito, para antropólogo, é uma narrativa. Então, a criação do mundo, como aparece no livro de Gênesis, é um mito, sem nenhum caráter pejorativo.
é uma narrativa que um povo determinado faz de como surgiu o mundo. Assim como todas as sociedades têm mitos sobre como surgiu a humanidade, como houve dilúvios, como se criaram homens e mulheres, como se criaram os animais, etc. Bom, e a ideia também de tabu é um pouco de coisas que são proibidas. Então, para dar alguns exemplos, comer carne de porco é um tabu entre muçulmanos e judeus. Comer carne humana é um tabu em sociedades que não praticam a antropofagia. Praticar o incesto é praticamente um tabu universal na maior parte das sociedades. Então, eu não acho propriamente que existam tabus na doação ou mitos na doação. Eu acho que existem práticas na doação, existem tensões na doação, existem diferentes perspectivas na doação, e mais importante de ver, de que classificar isso como proibido ou não proibido, é ver como isso na prática funciona e o que leva os doadores, os atores sociais, a se comportar da forma como eles se comportam.